Vocês já notaram aquele momento que você acorda e percebe que tudo foi um erro? Meu nome é Marina, 55 anos. O meu maior erro foi acreditar que meus filhos eram gratos. Eles me abandonaram num cruzeiro para ficar com tudo que eu construí na vida. Mas quando cheguei em casa, bem, aí a história muda completamente. Antes de dar continuidade à história, confiram se já estão inscritos no canal e deixem nos comentários de onde estão nos ouvindo. Gostamos de interagir com vocês e saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que trabalha. Acordava às 5 da manhã, saía de casa no escuro, voltava às 7 da noite quando já escurecia de novo. Durante 28 anos, eu fui gerente administrativo em uma empresa de logística. 28 anos respondendo para chefe, resolvendo o problema dos outros, ganhando salário que era suficiente para pagar aluguel e contas, e ponto final. Meu marido faleceu deixando dívida, não herança. Eu tinha 2 filhos pequenos, uma casa alugada e praticamente nada mais que roupa suja para lavar. A maioria das pessoas desistiria. Mas eu não sou a maioria. Nunca fui. Viúva com 45 anos. Felipe tinha 22, Beatriz tinha 19. Os 2 ainda dependendo de mim. Enquanto eles dormiam, eu fazia bico resolvendo planilhas para empresas pequenas. Quando eles acordavam, eu era a mãe que trabalhava o dia todo e que precisava ser forte o tempo inteiro. Criança não entende que mãe também cansa. Criança só sabe que mãe está ali ou não está ali, então eu estava ali, todos os dias. Até que, aos 45 anos, recebi uma promoção, consultora de projetos. O salário subiu, e foi aí que tudo começou a mudar, mas não era para mudar desse jeito. Com 48 anos, consegui dar entrada na casa. 500 mil. Eu lembro do dia que assinei aquele contrato como se fosse ontem. Minha mão tremeu. Aquela casa representava tudo, cada madrugada acordada, cada cliente que atendi sozinha, cada vez que recusei sair para poder economizar aquele dinheiro. A casa foi o símbolo de que eu tinha conseguido. Quitei o financiamento aos 52 anos. Peguei todas as escrituras, todas as documentações, coloquei em um envelope e guardei na caixa forte do banco. A casa era minha, de ninguém mais. Nessa época, minha poupança tinha chego a 150 mil. Segurança, paz de espírito. A ideia de que eu poderia me aposentar em alguns anos e viver dignamente até o fim, sem ser um peso para ninguém. Felipe tinha virado advogado, ou fingiu ser, porque descobri depois que ele não era lá essas coisas todas que dizia ser. Beatriz casou com Rodrigo, um empresário do setor imobiliário. Sempre com conversas sobre negócios, sobre investimentos, sobre como fazer dinheiro crescer. Eles pareciam estar indo bem. Beatriz não trabalhava, ficava em casa cuidando de um filho. Rodrigo ganhava bem. Pelo menos era o que a gente entendia. Eu pensava, pronto, consegui. Minha família está construída. Os filhos estão criados, têm vida própria. Agora posso descansar um pouco. Mas a gente nunca descansa, né? Ou descansa, mas enquanto isso, os outros estão planejando sua própria ruína. A relação com Felipe e Beatriz era distante, mas estruturada. Almoços aos domingos na minha casa. A gente comia junto, conversava sobre o trabalho dele, o trabalho de Rodrigo, a escola do filho deles. Tudo muito certinho. Muito correto. Às vezes Felipe pedia um favor financeiro. Uma dívida aqui, um empréstimo ali. Eu sempre recusava. Não porque eu não amava meu filho, mas porque eu amava meu filho o suficiente para entender que a gente aprende a se virar sozinho ou morre dependendo de alguém. Eu aprendi isso do jeito mais duro possível. Então, eu ensinava da mesma forma. Beatriz reclamava que meu condomínio era bom demais, enquanto ela e Rodrigo lutavam. Mas Rodrigo ganhava bem. Eu sabia disso. Então era estranho ouvir minha filha reclamar de coisa que ela própria tinha condição de resolver. Mas filha é filha. A gente ouve. A gente sofre junto. A gente não avisa que você está sendo enganada. Felipe quereria que eu vendesse a casa para investir melhor. Ele trazia essas conversas. Mãe, você está perdendo dinheiro guardando essa casa aí. Vende, me dá o dinheiro. Eu aplico em alguma coisa que rende bem, você vive melhor. Eu sempre negava. Aquela casa era meu sonho. Não era investimento. Nenhum deles dizia te amo, mãe, com frequência. Mas diziam, mãe, você é forte. Sempre dizendo isso como se fosse um elogio. Só que depois, muito depois, eu entendi que era mais como uma justificativa. Você é forte, então você aguenta. Você aguenta a gente fazer qualquer coisa com você porque você é aquela que não quebra.
mas todo mundo quebra em algum lugar. Era maio de 2023 e faltavam 2 anos para minha aposentadoria. 2 anos e eu poderia finalmente ficar em casa, descansar, talvez viajar um pouco. Eu nunca tinha viajado. Trabalhei 28 anos e nunca aproveitei para viajar. A ideia de viajar era sempre, depois quando eu tiver dinheiro, depois quando os filhos crescerem, depois quando a casa estiver quitada. Sempre depois. Mas em maio de 2023, eu pensei, por que esperar? Liguei para o Felipe um domingo depois do almoço. Filho, eu estava pensando em fazer uma viagem. Nada de muito caro, sabe? Talvez um cruzeiro em julho. Algo assim. A resposta veio rápido. Tanto rápido que deveria ter me deixado em alerta, mas não deixou. Pessoas que amam a gente não costumam responder boa ideia tão rápido quando você menciona gastar dinheiro. Mas eu era ingênua demais para perceber. Mãe, que ideia boa. Sabe o quê? Eu, Beatriz e Rodrigo vamos com você. É presente nosso. Cruzeiro de 7 dias pelo Caribe. Tudo pago. Eu senti aquele aperto estranho no peito. Não era alegria pura. Era aquele tipo de alegria que vem com desconfiança, sabe? Felipe nunca tinha gastado comigo. Nunca tinha oferecido nada desse tipo. Mas pensei, talvez eles estejam reconhecendo o meu sacrifício. Talvez agora que cresceram estejam querendo cuidar um pouco de mim. Fui ingênua demais. Beatriz confirmou via WhatsApp horas depois. Mamãe! Que legal. Já estou ansiosa. Você merece descansar? Rodrigo apenas reagiu com emoji de coração. Rodrigo nunca fala muito. Aquilo deveria me deixar em alerta também, mas não deixou. Os ingressos chegaram por e-mail. Ingressos de verdade. Reserva em um navio de luxo, cabines confortáveis, tudo indicando que seria realmente a viagem que eu nunca tinha feito na vida. Mas então, Felipe pediu um favor que pareceu completamente inocente na época. Ele ligou. Mãe, sobre a viagem. Você pode deixar as chaves da sua casa com a vizinha Maria? Por segurança. A casa ficaria vazia, e você sabe como é, condomínio pode ser perigoso se ficar muito tempo sem ninguém. Fiz sentido. Achei lógico até. Se tivesse uma emergência, alguém conhecida teria as chaves. Não foi lógico. Aquelas chaves não eram para segurança. Aquelas chaves eram a chave do meu próprio roubo. A gente embarcou em Miami. Tudo muito lindo. Eu estava feliz. Não era aquele tipo de felicidade que a gente sente quando conquista algo depois de muito sacrifício. Era mais aquele tipo de felicidade de uma criança em um parque, pura, ingênua, sem saber que o parque ia desabar. Felipe ocupava a cabine ao lado da minha, Beatriz e Rodrigo em outra. À noite, a gente jantava junto no restaurante do navio. Felipe pedia vinho caro. Rodrigo conversava sobre negócios. Beatriz sorria o tempo inteiro. E eu? Eu apenas observava. Parte de mim ainda desconfiava. Meu instinto de 55 anos de vida gritava algo que eu não conseguia ouvir direito. No segundo dia, a gente parou em uma ilha. Felipe sugeriu que eu não fosse. Disse que ficaria mais confortável no navio, descansando. Beatriz concordou. Rodrigo nem argumentou. Eu deveria ter achado estranho, mas achei que era carinho. Que eles queriam que eu descansasse mesmo. Voltaram algumas horas depois. Felipe cheirava a charuto caro. Beatriz sussurrou algo para Rodrigo que não conseguia escutar. Rodrigo estava checando o telefone constantemente. Na noite do terceiro dia, Felipe bateu na porta do meu quarto. Sem avisar, entrou. Eu estava apenas olhando pela janela. Aquele pôr do sol no mar é tão lindo que às vezes é difícil acreditar que existem pessoas más no mundo. Tipo, quando tudo é tão perfeito, a gente não consegue imaginar que há gente preparando destruição do outro lado daquela beleza toda. Felipe se sentou na cama. Aquele sofá que devia ser confortável virou o lugar mais desconfortável do mundo quando ele se sentou. Ele olhou para o meu rosto com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era raiva. Não era nada tão óbvio quanto raiva. Era um sorriso maldoso misturado com nojo, como se eu fosse um problema que ele finalmente ia resolver. Mãe, preciso te contar uma coisa. Você vai entender que isso é para seu próprio bem. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Literalmente, a temperatura da sala não mudou, mas eu gelei por dentro. Felipe, o que aconteceu? Você está bem? Está tudo bem, mas você vai ficar aqui no cruzeiro por mais tempo. Nós vamos embora amanhã. Eu não entendia. Não fazia sentido. A gente tinha reserva para 7 dias. Faltavam 4 dias ainda. Como assim? Nós temos mais 4 dias. A gente planejou 7 dias juntos.
Você vai voltar amanhã para casa? Por quê? Felipe riu. Não era aquele tipo de riso que vem de alegria. Era o riso de alguém que estava tremendo por dentro, mas não queria mostrar. Você vai ficar. Você vai conhecer pessoas. Vai relaxar. Não quer relaxar? Mas eu percebi na voz dele, aquele tom que filhos adquirem quando estão mentindo para o pai ou para a mãe, que aquilo não era sugestão, era decisão. Não, Felipe. Não faz sentido. A gente planejou 7 dias juntos. Volto com vocês amanhã para casa, preciso. Felipe me interrompeu e a voz ficou fria. Fria demais. Aquela voz que advogado usa em tribunal quando está destruindo o advogado inimigo. Você não entendeu. Você vai ficar. Nós vamos embora. Rodrigo já vendeu as passagens para amanhã de manhã. Está feito. Meu coração disparou. Eu pude ouvir ele batendo nos meus ouvidos. Felipe, por quê? O que eu fiz? Eu não entendo. Felipe se levantou. Abriu a porta do quarto. Você vai entender em breve, mãe. Quando você voltar para casa, quando tentar voltar para casa. Beatriz apareceu na porta. Não me abraçou. Não olhou para os meus olhos. Apenas olhou para um lado e... Mamãe, não seja dramática. Você é forte. Consegue voltar sozinha. Já é uma mulher independente, não é? Aquela frase, você é forte. De repente, não era mais um elogio. Era uma sentença. Era. Você aguenta tudo, então aguente isso também. Filha, por favor, me explica isso. Eu mereço saber por que vocês estão fazendo isso. Beatriz, já saindo, virou. Não se preocupa, mãe. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Claro que não estava tudo bem. Nada estava bem. Felipe da porta, a frase que mais doeu naquele momento. Você vai entender que a gente merecia isso. Merecia desde sempre. Fecharam a porta. Fiquei sentada naquela cama durante 4 horas. Chorei? Não. Fiquei pétrea. Aquele tipo de choque que não deixa você sentir de primeira. Aquele tipo de dormência que vem quando algo é grande demais para processar. Liguei para Felipe quando o navio deixou o porto em Miami. As ligações não conectaram. Enviei mensagens, nenhuma resposta. Tentei ligar para Beatriz. Mesma coisa. Tentei ligar para o Rodrigo. Número bloqueado. Chorei no banheiro daquele quarto de cruzeiro. Literalmente, me tranquei no banheiro e chorei com a porta fechada. Porque se alguém visse Marina chorando, Marina, aquela que é forte, aquela que construiu tudo do zero, talvez o universo desabaria. Mas aí uma mulher começou a bater na porta. Ela ouviu meu choro e bateu na porta. Quem é? Tá tudo bem? Você precisa de algo? Eu abri a porta. Era uma mulher mais ou menos minha idade, hóspede do navio, que passava no corredor e ouviu. Meus filhos me abandonaram. Deixaram eu aqui sozinha no cruzeiro. Ela me abraçou. Aquele abraço de estranho. Uma pessoa que não me conhece, que nunca vai me conhecer, que só estava passando no corredor, doeu mais que qualquer palavra que meus filhos pudessem ter dito. Os próximos 4 dias foram os piores da minha vida. E olha que eu já tinha perdido meu marido. Mas perder meu marido foi diferente. Perder filho é perder aquela parte de você que você criou, que você alimentou, que você sacrificou tudo para cuidar. Eu não saía do quarto. Comia por obrigação. Ligava para o Rodrigo toda hora, esperando que dessa vez alguém atendesse. Ninguém atendia. Passava as horas me perguntando onde eu cometi o erro. Porque tem sempre um erro da mãe, né? A gente vira adulto e percebe que tudo que deu errado com os filhos é culpa da mãe. Culpa minha por ter trabalhado demais? Culpa minha por ter deixado eles sozinhos? Culpa minha por ter sido forte demais? As perguntas martelavam minha cabeça. Eu não dei tudo? Não paguei a faculdade de Felipe? Não empresei dinheiro para Beatriz quando ela precisou? Fiz isso merecer? Que mãe sou eu que os filhos me abandonam assim? No quarto, à noite, quando o navio balançava e eu não conseguia dormir, eu pensava em que ponto você falha como mãe. Porque tem que ter um ponto, né? Não é possível que você crie 2 pessoas e elas simplesmente decidam que você não merece nenhuma explicação decente. No 4º dia, quando voltamos a Miami, tive um palpite estranho.
aquele tipo de palpite, que não é racional, que vem de um lugar bem profundo, daquele instinto que a gente carrega a vida inteira. Meu instinto gritava: vai rápido para casa, agora! Peguei minha mala, um táxi direto para o aeroporto. Nem passei em casa da minha irmã para avisar que tinha chegado viva, como era de costume. Apenas aeroporto, paguei a passagem aérea de emergência que custou mais de 2.000 berraires e embarquei para o Brasil. 10 horas de voo. A maioria das pessoas tira um cochilo. Eu fiquei acordada o tempo inteiro. Aquele palpite não deixava eu dormir. Desembarquei em Congonhas. Peguei um táxi, direto para o condomínio. Entrei no condomínio com o meu cartão de acesso. Subi para o meu andar. Minha porta estava aberta, não arrombada. Aberta. Entrei e meu coração parou de bater por alguns segundos. E vocês, o que fariam no meu lugar nessa situação? Se você está ouvindo até aqui e está gostando da história, deixa aquela curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Vamos descobrir juntos o que Marina encontrou dentro daquela casa. Eu vi Rodrigo, Felipe e um homem de terno que eu nunca tinha visto na minha vida em pé no meu sofá. E Beatriz sentada na minha mesa, assinando papéis, documentos sobre a mesa. Vários deles, com o logo de uma imobiliária. Meu corpo inteiro tremeu. O que vocês estão fazendo na minha casa? Silêncio. Todos viraram para mim em câmera lenta. Ou foi câmera lenta mesmo? Não sei se meu corpo estava processando rápido demais ou se o tempo realmente desacelerou. É a mãe? Ela não ia voltar. Planejamos melhor. Felipe tentou falar alguma coisa. Eu ergui a mão. Não queria ouvir explicação. Queria os documentos. Beatriz continuava fingindo ler um papel, como se não estivesse tudo desabando ali. Eu quero saber agora o que é isso. Peguei os papéis da mesa. Minhas mãos tremiam. Documento 1, procuração em meu nome. Mas a assinatura não era minha. Era uma imitação. Boa, mas não era minha. Documento 2, contrato de venda. Vendedor, Marina Silva. Comprador, investimentos. Horizonte Lida. Documento 3, transferência bancária. 500 mil gauss autorizada. Meu mundo desabou. Vocês forjaram minha assinatura? Felipe finalmente falou. A voz dele tremia um pouco, como se aquilo fosse conseguir me fazer sentir pena dele. Mãe, era para você não descobrir. Você ia voltar e a casa já seria nossa. Você receberia o dinheiro e... E quem receberia o dinheiro? Nós. Você receberia parte, uma parte justa de mãe. Você roubou minha casa. Beatriz finalmente olhou para cima dos papéis. E eu vi claramente nos olhos dela. Nenhum remorso. Apenas cálculo. Aquele tipo de cálculo que a gente vê em pessoa que sabe que fez errado, mas acha que consegue sair disso. Mamãe, você estava tão cansada, você merecia se aposentar. Nós íamos cuidar de você, mas precisávamos desse capital para roubar de mim? Rodrigo tentou ser persuasivo, como se persuasão fosse resolver a situação. Dona Marina, a Beatriz e Felipe precisam de investimento. Essa propriedade é um bom negócio pra gente, mas vocês teriam segurança. Eu não pedi para vocês cuidarem de nada. Eu construí isso com meus próprios mãos. Tirei meu telefone do bolso. Minhas mãos tremiam, mas consegui discar. Liguei para o 190. Falei com o atendente. Expliquei que tinha crime acontecendo em casa, que minha assinatura foi forjada, que roubaram minha casa. Felipe, vendo que eu estava falando com a polícia, começou a suplicar. E é claro que começou a suplicar. Criminoso sempre suplica depois de ser descoberto. Mãe, por favor. A gente é família. Você quer nos colocar na cadeia? Eu olhei para os olhos dele e com uma calma que não era nem minha, que vinha de um lugar bem profundo de raiva. Eu quero que vocês respondam pelo que fizeram. A polícia chegou em 15 minutos. A polícia chegou e tudo virou um borrão. Aquele tipo de situação que você vê em série de TV e pensa, isso nunca vai acontecer comigo. Mas acontece. Felipe estava branco. Beatriz estava chorando.
Mas não aquele choro de arrependimento. Era aquele choro de quem se viu pega e agora está processando que tudo desabou. Rodrigo! Rodrigo mantinha aquela calma profissional. Aquele tipo de calma que faz você ter certeza de que aquele cara já fez isso antes. Mas essa não é a história que quero contar agora. Porque, depois que a polícia levou os documentos, depois que fizemos o boletim de ocorrência, depois que assinei tudo o que precisava assinar, aí sim começou a verdadeira batalha. A batalha invisível. A batalha onde meus filhos descobririam que mãe não é tão fraca quanto eles pensavam. Voltei para casa daquela noite. A polícia pediu para eu não mexer em nada até que a gente fizesse o levantamento completo de tudo que tinha nos documentos. Então, basicamente, eu estava em minha própria casa, mas não era bem minha casa ainda. Dormi no sofá. Não conseguia ir para a cama. Aquela cama onde Felipe tinha me dito aquelas palavras frias. Não conseguia estar em um espaço que tivesse qualquer lembrança dele. A noite inteira eu fiquei acordada, vendo o teto, processando que tudo que eu construir, tudo que eu sacrifiquei 28 anos para conseguir, tinha sido planejado para ser roubado pelos meus próprios filhos. Não é um ladrão que invade sua casa. Não é assaltante na rua. É seu filho, seu sangue. Aquela criança que você amamentou. De repente, tudo fazia sentido. Tudo aquilo que foi estranho fez sentido de uma hora para outra. Por que Felipe falava tanto que eu deveria vender a casa? Por que ele queria garantir que eu teria liquidez antes de roubar a casa? Se a casa desaparecesse assim de uma hora para outra, seria óbvio. Mas se eu tivesse vendido voluntariamente, seria mais limpo para eles. Por que Beatriz reclamava que meu condomínio era bom demais? Porque ela estava esperando fazer aquele condomínio fazer parte dos bens da família. Dela. E de Rodrigo. Por que Rodrigo nunca aparecia na minha casa? Porque ele estava vindo para cá quando eu não estava. Medindo o lugar. Planejando. Calculando quanto ia render. Por que o cruzeiro foi tão rápido para ser organizado? Porque ele precisava me tirar de casa pelo tempo que fosse necessário para forjar minha assinatura. Quanto mais tempo eu dormisse, melhor. Quanto mais distante eu estivesse, melhor. A vizinha Maria, aquela que tinha as chaves que eu pedi para deixar lá, ela não sabia de nada. Mas as chaves dela foram copiadas. Felipe provavelmente pagou alguém para fazer isso. Rodrigo, com conexões de empresário, sabia exatamente quem contactar para fazer essa coisa de leve. Tudo. Tudo tinha sido calculado. No dia seguinte, fui delegacia. Um delegado de uns 50 anos, aquele tipo de cara que viu de tudo na vida, me atendeu. Eu contei tudo. Ele apenas anotava, sem expressar nada. Tipo, policiais ouvem história de crime toda hora, então para eles é rotina, mas quando cheguei na parte de que era meu filho, meu genro e minha filha, ele parou de escrever. Todos os três? Os três. Meu filho, minha filha e meu genro. Ele respirou fundo, como se aquilo fosse mais pesado que um crime comum. Por que é? Crime contra a mãe é diferente. É como se o peso fosse multiplicado. Fiz boletim de ocorrência por estelionato qualificado, porque eles usaram mentira para conseguir meu dinheiro. Por falsificação de documento, porque forjaram minha assinatura. Por apropriação indébita, porque pegaram algo que era meu e fizeram como se fosse deles. Tudo documentado. Tudo oficial. Quando saí da delegacia, eu não sentia alívio. Eu sentia que tinha começado uma coisa que eu não sabia bem onde ia terminar. Minha irmã me ligou. Ela tinha ouvido tudo pela vizinha Maria, que tinha ouvido de outro vizinho que tinha visto polícia na minha casa. Comunidade de condomínio é assim. Fofoca viaja mais rápido que internet. Minha irmã disse que conhecia um advogado. Um cara que se especializava em fraude familiar. Não era divórcio, não era herança, era especificamente quando a família rouba da família. Aparentemente, isso é um nicho inteiro de lei. Liguei para Paulo Ribeiro. Ele tinha 62 anos, voz calma, tipo daquele homem que você ouve falar e sente que as coisas podem ficar bem. Ele pediu para eu vir ao escritório no dia seguinte. Quando cheguei lá, Paulo estava sozinho na sala. Seus prédios eram simples, nada de escritório chique de advogado famoso. Apenas um cara que trabalhava para ganhar, não para parecer que ganhava. Eu contei tudo de novo. Cruzeiro, abandono, volta, descoberta, polícia. Paulo apenas ouvia. Quando terminei, ele pegou um bloco e começou a fazer anotações. Marina, você tem os documentos originais? A escritura da casa? Os papéis que você assinou? Eu tinha. Tudo na caixa forte do banco. Eu mostrei para ele.
Paulo olhou para cada um como se fossem peças de xadrez que ele estava analisando. A falsificação é evidente. Aqui, na procuração, a assinatura é seu, mas não é. É uma cópia feita em computador, impressa e assinada por outra pessoa. Você consegue ver a diferença? Verdade, eu conseguia. Quando você assina sua vida inteira de um jeito, você reconhece seu próprio traço. Aquilo não era meu traço. Paulo continuou. O depósito para a conta de Rodrigo está registrado. As mensagens entre Felipe e Rodrigo que você tem, isso aqui é ouro. Eles planejaram tudo por escrito. Isso vai ser fácil de provar, fácil de provar. Aquela frase me tranquilizou e me assustou ao mesmo tempo. Você quer processar seus filhos, Marina? Eu não tive que pensar, porque já tinha pensado a noite toda em cima daquele sofá. Quero que eles respondam pelo que fizeram. Paulo fez uma pausa. E naquela pausa, eu senti que ele era homem que tinha visto pessoas no mesmo lugar que eu. Pessoas que tinham que escolher entre amor de família e justiça. E nem sempre conseguem escolher justiça. Você vai sofrer, Marina. Vai ser difícil. Seus filhos vão tentar negociar. Vão tentar manipular. Vão chamar você de mãe desumana, de mãe que quer ver filho na cadeia. Você vai ter que ser forte o tempo inteiro. Você consegue? Eu olhei para os olhos dele e... Advogado, eu construir meu próprio patrimônio trabalhando 28 anos. Se conseguir fazer isso, consigo também levantar num tribunal contra meus filhos. Paulo sorriu. Não era aquele sorriso de, ah, que legal. Era o sorriso de alguém que reconhece coragem quando vê. Então, bora. Paulo começou o processo legal. Tudo muito rápido. Aparentemente, crime de apropriação indébita qualificada é coisa que juiz não deixa para depois. Mas antes de tudo virar processo, meus filhos descobriram que eu tinha contratado advogado. Não sei como descobriram, mas descobriram. Talvez Felipe tivesse contactado o juiz na moral, tendo ligações de advogado. Talvez Rodrigo tivesse alguém na polícia. Não importa. Felipe ligou para mim. Eu não atendi na primeira vez. Na segunda vez, atendi. Felipe estava nervoso. Eu conseguia ouvir na voz dele. Mãe, por favor, nós precisamos conversar. Pessoalmente, sem advogado. Só você e eu. Pra quê? Pra você convencer-me a desistir? Não, mãe, eu estava desesperado. Você não sabe como é ser homem e ter que provar que você consegue. Ter que mostrar que você venceu. Eu tenho dívidas, mãe. Dívidas que você não sabe. Apostas. Coisas que você não entende porque você trabalhou direito a vida toda. Ah, então era isso. Meu filho tinha dívidas de aposta e decidiu que a solução era roubar a própria mãe. Felipe continuou. Se você desistir do processo, eu arranjo um jeito de devolver a casa para você. Metade do dinheiro já. Nós cuidamos de você para sempre. Você nunca mais trabalha. Por favor, mãe. Mas a voz dele não era de alguém que estava pedindo desculpas. Era a voz de alguém que estava negociando. Como se fosse possível negociar roubo. Como se fosse possível sentar e falar. Olha, a gente roubou você. Mas e aí? Quer um acordo? Você forjou minha assinatura sabendo que era crime? Felipe não respondeu na primeira vez. Então eu repeti. Sim. Mas era para você não descobrir, mãe. Era para ser limpo. Era para ser limpo. Roubo nunca é limpo. Você é advogado. Você sabe que isso é crime. Você escolheu fazer mesmo assim porque achou que, sendo sua mãe, eu não ia processar. Que lindo, Felipe. Felipe começou a mudança de estratégia. A voz dele ficou mais agressiva. Mãe, você quer nos colocar na cadeia? A gente é família. Beatriz tem um filho pequenininho. Rodrigo vai perder tudo. E você quer destruir isso tudo por quê? Por uma casa? Aquele por uma casa. Como se meu patrimônio, minha vida inteira fosse apenas uma casa. Como se 28 anos de trabalho fossem insignificantes para qualificar como apenas uma casa. Felipe, você me deixou num navio sem explicação. Você roubou de mim. Você mentiu. E agora você quer que eu seja a criminosa por levar isso a sério? Ah, então agora você é moralista? Depois de tudo que você fez por nós, você quer nos destruir? O que eu fiz? Criei você. Paguei sua faculdade. Ensinei você o que é certo e errado. E você escolheu errado. Você nos criou sozinha. Fez a gente se sentir culpados por existir. Agora você quer que a gente sofra por tentar ser alguém? E desligou na minha cara. E vocês aí ouvindo, o que fariam nessa situação? Como vocês lidariam com a acusação de que criar seus filhos sozinha foi culpa deles em roubar você? Se você está gostando da história, deixa aquela curtida e inscrição no canal. Vocês têm ideia do quanto isso ajuda. Vamos continuar.
2 dias depois, Beatriz ligou. Chorava. Mamãe, mamãe, por favor. Eu não queria fazer isso. Rodrigo me forçou. Ele disse que se eu não ajudasse, ele sairia de perto da gente. Meu filho precisa de pai, mamãe. Você quer que meu filho cresça sem pai? Chantagem emocional pura. Usar o neto para conseguir que eu desistisse. Beatriz, você assinou aquele papel sozinha? Com sua própria mão? Mas ele me obrigou, não tive escolha, mãe. Você tinha 3 opções, filha. Primeira, você me contava. Segunda, você não assinava. Terceira, você saía de perto dele. Você escolheu isso. Beatriz começou a chorar mais alto. Tipo aquele choro que você faz quando quer que o outro sinta pena de você. Mamãe, você é minha mãe. Sou sua filha. Como você consegue me processar? Que tipo de mãe faz isso? E aí foi onde eu tive que ser fria. Porque mãe, quando precisa ser, consegue ser fria demais. Que tipo de filha rouba da mãe? Eu não roubei. Eu usei o que era direito meu. Eu sou sua filha. Aquilo deveria ser meu também. Aquilo era a casa que eu construir. Aquilo era 28 anos de trabalho. Aquilo era meu sonho. Quando você tiver filhos, se tiver, você vai lembrar disso. E você vai se perguntar, minha mãe vai fazer comigo o que eu fiz com ela. E isso vai doer toda vez. Porque você vai saber que é possível. Porque você fez. Beatriz desligou chorando. Rodrigo ligou uma vez. Apenas uma. Dona Marina, eu gostaria de propor uma solução. A gente pode devolver a casa, transferir o dinheiro de volta. Tudo fica como estava. Mas você precisa desistir do processo. A gente pode fazer isso de uma forma limpa, rápido. Por que você forjou minha assinatura, Rodrigo? Porque foi necessário? Isso é tudo que você precisa saber. Ninguém é frio assim. Ninguém admite roubo desse jeito, sem se defender, sem tentar colocar culpa em outro. Exceto se aquele roubo fosse apenas mais um número em uma série de roubos. Rodrigo estava cansado de roubar. Rodrigo estava acostumado. Quantas vezes você fez isso antes? Isso não importa agora. Desligou. Liguei para Paulo imediatamente. Paulo disse que aquela conversa ia ser importante no julgamento, porque Rodrigo demonstrou conhecimento do crime. Demonstrou que estava acostumado com isso. Felipe. Na minha porta 2 semanas depois, Felipe apareceu na casa da minha irmã. Sem avisar, minha irmã abriu a porta e quase teve infarto. Felipe do outro lado, todo de preto, tipo vindo de um velório. Minha irmã chamou eu. Eu desci. Felipe estava do lado de fora da porta. Começou a bater. E não era bater discreto. Era bater de quem está desesperado. Mãe! Mãe! Você não pode fugir de gente! A gente é família. Eu fui para a janela, mas não abri a porta. Felipe continuava. Mamãe! Você quer nos levar para o cadeia? Você quer isso mesmo? Eu quero que você responda pelo que fez. Felipe, com raiva agora. Você vai se arrepender. Quando você estiver sozinha e velha e nós não estivermos lá, você vai lembrar dessa traição e vai se arrepender. O único que vai se arrepender são vocês. Felipe bateu na porta uma última vez. E depois saiu. Bateu porta do carro tão forte que a vizinha até viu. Os dias passaram. 1 semana. 2 semanas. 1 mês. Paulo estava juntando tudo. Análise grafológica que prova que minha assinatura foi forjada. Registros bancários que mostram transferência. E-mails entre Felipe e Rodrigo combinando tudo. Mensagens de Beatriz com checklist de documentos que precisava falsificar. Tudo estava lá. Tudo estava documentado. Eles não tinham nem tentado ser discretos. Eles tinham feito tudo por e-mail, por WhatsApp. Tudo registrado. Tudo digital. É tipo quando o criminoso acha que é muito inteligente demais para ser descoberto. Aí comete o erro de ser descuidado demais. 30 dias depois da polícia ir em minha casa. Chegou a notificação judicial. Paulo ligou. Marina. Chegou. Aquelas palavras, chegou, significavam que não tinha volta. Agora era oficial. Agora era processo. A notificação marcava a audiência preliminar para 15 de julho de 2024. Eu li várias vezes. Acusação. Estelionato qualificado. Apropriação indébita. Falsificação de documentos. Réus. Felipe Silva. Beatriz Silva Martins. Rodrigo Henrique Martins. Tudo escrito ali. Formal. Legal. Real o que aconteceu com eles. Quando receberam, Paulo me contou depois o que foi que passou. Felipe estava em seu escritório quando recebeu. Ele leu a notificação 2 vezes. Depois ligou para Rodrigo. A voz dele gritando no telefone.
Você garantiu que ela não ia descobrir. Garantiu. Calma, ainda temos advogado. Vamos alegar. Você falsificou a assinatura? Como alega? Beatriz, quando recebeu a notificação em casa, ela entrou em pânico. Aquele pânico que é de verdade, não fingido. Ligou para Felipe chorando. Meu Deus, meu Deus! Rodrigo, isso é cadeia. Eu vou pressa! Ninguém vai pressa. Calma, vocês não falam com ninguém. Deixa eu resolver. Mas ele não ia conseguir resolver. Porque crime não tem solução quando está tudo provado. Apenas tem consequência. Enquanto eles entravam em pânico, eu entrei em calma. Paulo perguntou como eu estava. Eu, estou bem. Finalmente. E era verdade. Porque até aquele momento, eu ainda tinha dúvida. Dúvida se eu estava fazendo certo. Dúvida se era realmente crime. Dúvida se meus filhos realmente iam para a cadeia. Mas quando vi aquele papel oficial dizendo que sim, era realmente crime, que sim, meus filhos iam responder. Aí sim eu soube que tinha feito certo. Eu tinha deixado a justiça cuidar. E a justiça não falha. A justiça pode ser lenta, a justiça pode ser cara, mas a justiça não falha. Acordava cedo, como sempre. Mas agora era para encontrar com Paulo, não para sofrer. Acordava cedo para viver, não para morrer lentamente. Comecei a anotar tudo em um caderno. Cada ligação de Felipe, cada choro de Beatriz, cada frieza de Rodrigo. Porque aqueles papéis iam ser importantes no julgamento. Porque testemunha, a mãe deles, ia contar tudo no tribunal. Passei a viver em função do julgamento, não em função do sofrimento. E aquela mudança mínima de perspectiva, mudou absolutamente tudo, porque sofrer é escolha. Mãe que sofre por filho que roubou está escolhendo sofrer. Eu escolhi não sofrer. Eu escolhi vencer. A semana antes faltava uma semana para o julgamento. Paulo me chamou no escritório dele. Você quer testemunhar? Eu preciso? Não precisa. Temos tudo documentado. Mas quero saber se você quer. Porque se você subir naquele tribunal e falar, vai ser difícil. Seus filhos vão ouvir tudo que você disser. E vai doer. Dói mais que já dói? Diferente. Eu respirei fundo. E pensei em tudo que tinha passado. Cruzeiro, abandono, descoberta, roubo, processo. Tudo. Aí eu perguntei para Paulo. Se você fosse eu, você falaria? Paulo fez uma pausa. Tipo aquela pausa que advogado faz quando está respondendo como pessoa, não como advogado. Se você fosse você, sim. Porque o que você vai dizer no tribunal não é só para condenar seus filhos. É para você. É para mostrar que você sabe seu próprio valor. É para mostrar que você não merecia aquilo. É para seus filhos ouvirem de você, direto dos seus lábios, que você sabe que eles fizeram errado e que eles vão pagar. Aí sim eu soube que tinha que falar. Eu vou testemunhar. Então, vamos preparar você. Porque aquele tribunal, aquele juiz, aquelas pessoas, ninguém vai ser gentil com você só porque você é mãe. Você vai ter que ser forte. Advogado, eu já passei por tudo que existe de difícil. Se conseguir chegar aos 55 anos construindo tudo do zero, eu consigo falar em um tribunal. Paulo sorriu. E naquele sorriso estava tudo o que ele precisava saber. 15 de julho de 2024. O dia chegou. Acordei 5 da manhã, como sempre fiz nos últimos 28 anos. Mas dessa vez não era para ir trabalhar. Era para ir lutar pela última coisa que realmente importava. Minha dignidade. Vesti um vestido cinza escuro. Nada de preto que parecia viúva. Nada de cores claras, que parecia despreocupada. Cinza. Como os sentimentos que você tem quando está perto de justiça. Nem alegre, nem triste. Apenas resolutivo. Paulo me buscou 8 da manhã. A gente ia para o Fórum de São Paulo. Dentro do carro, Paulo perguntou: você quer ouvir a estratégia de novo? Não, você já explicou. Eu só quero falar a verdade. Paulo fez um sorriso pequeno. Tipo aquele sorriso de advogado que sabe que quando o cliente fala só quero falar a verdade, aquilo é mais poderoso que qualquer estratégia. Perfeito. Porque verdade é o que vence aqui. O tribunal era exatamente como eu imaginava. Frio, formal. Parece que tudo em tribunal é desenhado para te fazer sentir pequeno. O pé direito alto. As madeiras escuras. O juiz em cima, tipo Deus julgando o pecador. Do lado esquerdo, Felipe, Beatriz e Rodrigo com seus advogados. Felipe usava terno escuro. Beatriz estava vermelha, tipo ela tinha estado chorando a noite inteira. Rodrigo?
Rodrigo estava como se estivesse em reunião de negócio. Ninguém me olhou quando entrei. O juiz, Dr. Roberto Ferreira, uns 60 anos, rosto de quem viu muito crime na vida, pediu para todo mundo ficar em pé. Vamos abrir a sessão. E aí começou tudo. Os advogados de Felipe, Beatriz e Rodrigo tentaram argumentar, cada um com sua estratégia. O advogado de Felipe, um cara jovem, não sei nem como virou advogado, tentou dizer que a procuração foi dado de boa fé, que Felipe achava que era autorizado para vender a casa, que foi um erro de comunicação familiar. O juiz perguntou, erro de comunicação? E a análise grafológica que prova que a assinatura foi forjada? Aquilo é erro de comunicação também? O advogado de Felipe não respondeu direito. O advogado de Beatriz, uma mulher mais velha, tipo aquela mulher que você sente que tem pena de estar ali, tentou alegar que Beatriz foi coagida por Rodrigo, que ela era vítima também, que o verdadeiro criminoso era Rodrigo. O juiz perguntou, e os e-mails dela com Felipe planejando isso? Aquela coerção começou por e-mail? Beatriz começou a chorar ainda mais. O advogado de Rodrigo, esse era profissional mesmo, tentou argumentar que tudo foi um investimento familiar que saiu errado, que o dinheiro seria devolvido, que isso não era crime, era apenas um acordo que não funcionou. Paulo se levantou. Senhor juiz, com todo respeito, apropriação indébita disfarçada de investimento ainda é apropriação indébita. E falsificar a assinatura de alguém, especialmente da mãe, não é acordo que não funcionou. É crime. O juiz fez aquele gesto com a cabeça tipo, advogado novo, entendi. Paulo apresentou as provas. Documentos originais de Marina. Procuração forjada. Análise grafológica em cima, embaixo, ao lado. Toda a tecnologia provando que não era minha assinatura. Registros bancários, e-mails, mensagens, tudo. O juiz analisava cada coisa como se fosse importante. Porque cada papel ali era evidência de que crime tinha acontecido. Aí o juiz se virou para o meu lado. A vítima vai testemunhar? Paulo me indicou. Eu levantei, caminhei para a cadeira de testemunha. Não foi aquele tipo de caminhada que você tem pressa. Foi aquela caminhada de quem sabe que cada passo é importante. Que cada palavra vai ser gravada. Que cada lágrima, se viesse, ia ser visto por todos. Eu levantei a mão. Jurei falar a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. E comecei a contar. Desde o começo, o cruzeiro, a frieza de Felipe, o choro falso de Beatriz, o cálculo de Rodrigo, o abandono, a volta, a descoberta. Cada sentença era real. Cada detalhe tinha sido vivido. Alguns deles, quando eu contava sobre o cruzeiro, sobre como foi ser deixada em um navio, alguns deles tinham dificuldade de ouvir. Tipo aquele tipo de dificuldade que você tem quando sente culpa. Mas Rodrigo não mudava de expressão. Quando terminei, o juiz perguntou alguma coisa. Paulo respondeu. Os advogados dos réus tentaram contra-argumentar, mas nada importava mais, porque agora era questão de justiça. O veredicto 3 horas depois da sessão começar, o juiz voltou. Na acusação de estelionato qualificado, apropriação indébita e falsificação de documentos contra Felipe Silva, Beatriz Silva Martins e Rodrigo Henrique Martins, culpado. Felipe brancou. Beatriz chorou. Rodrigo apenas fechou os olhos. Sentença. Felipe Silva, 4 anos e 6 meses. Beatriz Silva Martins, 3 anos. Rodrigo Henrique Martins, 5 anos. Cadeia. Todos foram condenados à cadeia. Eles apelaram. Claro que apelaram. Criminoso sempre apela quando é descoberto. Mas a apelação foi negada também. Porque evidência é evidência. Porque crime é crime. A casa voltou para meu nome. Os documentos foram anulados. A transferência bancária foi revertida. Meu patrimônio voltou para mim. Mas você sabe o que é estranho? Agora que tenho de volta tudo que era meu, eu sinto que perdi algo que era mais importante que a casa. Perdi a ilusão de que meus filhos me amavam. Perdi a ilusão de que família sempre cuida um do outro. Mas sabe o que também ganhei? Eu ganhei a confirmação de que eu sou forte, de que eu não quebro, de que quando você constrói algo com suas próprias mãos, ninguém, nem seus filhos, consegue tirar aquilo de você. Não completamente. Porque a real riqueza não é a casa. A real riqueza é saber que você é capaz. Nos últimos 6 meses, durante o julgamento e a condenação, eu não sofri. Porque eu tinha propósito. Eu tinha justiça. Eu tinha verdade do meu lado.
E verdade sempre vence. Os filhos que me abandonaram estão agora pagando pelo que fizeram. Beatriz já está cumprindo sua pena. Felipe também. Rodrigo ainda está em apelação, mas para ou mais cedo, para ou mais tarde, ele vai pagar. Eu sou a vitória dessa história. Não porque venci na justiça, embora tenha vencido. Eu sou a vitória porque escolhi não desistir. Porque escolhi acreditar que justiça existe. Porque escolhi, como mãe, ser forte. Mas dessa vez para mim, não para o meu filho. E isso faz toda a diferença. 6 meses depois da sentença, eu estava de novo na minha casa. Não exatamente a mesma casa. Porque casa é mais que estrutura de tijolos e cimento, né? Casa é memória. E aquelas memórias, aquelas que eu construir durante 28 anos, tinham sido manchadas. Mas você sabe quando você tira algo do fogo e ele fica uma cor diferente? Tipo o ouro que passa por uma fornalha? A gente não fica igual, fica mais forte. Comecei a refazer a casa. Não mudei o lugar dos móveis, nem removi as fotografias, mas simplesmente comecei de novo. Novas cores, novo sentimento, novo propósito. A primeira coisa que fiz foi colocar um vidro novo na porta. O vidro que Felipe tinha batido quando veio aqui cheio de raiva. Colocação de vidro novo não é apenas vidro novo. É simbólico. É você dizendo, aquilo não define minha casa. Aquilo não define meus espaços. Eu defino. Minha irmã vinha me visitar. Ela trazia seus filhos, meus sobrinhos crescidos. E eles viam tia Marina diferente. Não porque eu tivesse envelhecido, embora tenha. Mas porque eu estava diferente por dentro. Uma dia, meu sobrinho mais velho, Rafael, uns 32 anos, sentou comigo no sofá. Aquele sofá onde meus filhos tinham assinado papéis para roubar de mim. Tia, você não tá brava? De quê? Do Felipe, da Beatriz, de tudo que aconteceu. Eu pensei por alguns segundos. A verdade verdadeira é que brava era a palavra errada. Eu não tava brava. Eu tava livre. Não, Rafael. Eu tô em paz. E era verdade. Porque raiva é algo que você guarda dentro de você. Brava é algo que você carrega. Paz é something que você consegue só quando você deixa o outro ter que carregar o peso. Meus filhos estão agora cumprindo pena em presídios diferentes. Felipe em Tremembé, Beatriz em Tatuí, Rodrigo em Pariquera-Açu. Todos eles acordam cedo, como eu sempre acordei. Mas agora é porque hora do presídio é hora do presídio. Não porque é hora de trabalhar para construir algo. Recebi uma carta de Beatriz. Ela escreveu pedindo perdão. Que ela entendeu agora que fez errado. Que ela lamenta todos os dias. Que ela pensa no meu sacrifício todo momento. Eu li aquela carta 3 vezes. Aí sim eu chorei. Não pelo roubo, não pela traição, mas porque minha filha estava escrevendo para mim do presídio. Porque aquela criança que eu amamentei, que eu criei, que eu sacrifiquei tudo para cuidar, agora estava atrás de grades. Pensei em responder. Mas por quê? Perdão é algo que você dá quando a pessoa o pede. Mas compaixão você tem ou não tem? E eu ainda não tinha compaixão suficiente para eles. Nem para Beatriz, nem para Felipe. Rodrigo nunca escreveu. Aquele silêncio dele dentro do presídio é exatamente como era quando ele estava fora. Aquela frieza, aquele cálculo, aquela falta de empatia. As pessoas me perguntam agora se eu me arrependo de ter processado, se eu deveria ter escolhido o perdão em vez de justiça. Se a gente não deveria ser mais humanitário com família. Mas humanitário é quando você quer o melhor do outro. Meus filhos escolheram não ter o melhor. Eles escolheram o roubo. Eles escolheram a mentira. Eles escolheram a traição. Eu apenas escolhi que aquilo tivesse consequência. 1 ano depois, a minha caixa forte no banco tá tão cheia quanto sempre estava. Porque eu segui trabalhando. Não para ganhar mais dinheiro, mas para manter a vida. Para ter rotina. Para não virar aquela vítima que fica contando sua história para todo mundo. Existem pessoas que viram vítima. Essas pessoas passam o resto da vida dizendo, olha o que fizeram comigo. Aquilo vira a identidade delas. Aquilo vira tudo que elas são. Eu não quis virar vítima. Eu quis virar sobrevivente. E tem diferença? Sobrevivente é a pessoa que passou por algo difícil e tá aqui ainda. Tá aqui funcionando. Tá aqui construindo. Tá aqui vivendo. A casa que meus filhos tentaram roubar agora é um espaço onde eu respiro. Onde eu leio. Onde eu assisto televisão. Onde eu convido minha irmã e meus sobrinhos para vir me visitar. Onde eu vivo, basicamente. Não é mais o símbolo de 28 anos de sacrifício. Virou apenas uma casa. Uma casa bonita, mas apenas uma casa. E isso, para mim, é vitória suficiente. Se você está ouvindo essa história e você está em uma situação parecida, se você está sendo roubado por alguém que você ama,
Se você está sendo traído por alguém que você confiou, saiba que você não está sozinho. Saiba que existem leis, que existe justiça, que existe esperança. E saiba que você é capaz. Não é sobre ganhar dinheiro de volta. Não é sobre vender a casa. Não é sobre ter bens. É sobre saber que você tem capacidade de reconstruir, que você tem capacidade de continuar, que você não quebra fácil assim. É sobre nunca ter perdido de você mesma. Meus filhos tentaram me roubar, mas não conseguiram. Porque você não consegue roubar de alguém aquilo que é verdadeiramente dela. Você consegue pegar dinheiro, você consegue pegar documentos, você consegue pegar bens, mas você não consegue tirar a capacidade de reconstruir. Você não consegue tirar a resiliência. Você não consegue tirar a determinação, aquilo está dentro. E ninguém rouba aquilo. Obrigada de novo por ter ouvido até aqui. Deixa aí nos comentários sua opinião. Você acha que fiz certo? Você processaria seu próprio filho? Que tipo de mãe você acha que eu sou? E se você está gostando da história, não esquece de dar curtida no vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito. Isso nos ajuda a chegar em mais pessoas com mais histórias. Esse é o encerramento de Marina. Mas existem muitas mais histórias aqui no canal. Histórias de mulheres que também foram traídas, que também sofreram, que também levantaram, porque uma coisa que eu aprendi é que mulher é forte. Aquela mulher que te criou, aquela mulher que está ao seu lado, aquela mulher que você vê a cada dia, ela é mais forte do que você sabe. E às vezes você tem que levar essa força até as últimas consequências para perceber. Mas quando você percebe, aí sim, você entende tudo que sua mãe sempre foi. Até a próxima história.